Eu, hoje, Iluminado Germano, fundador do Templo Luciferiano Cristão, grande luz celestial. Assim que meu pai morreu, filho de Valdir da Anunciação, um dos integrantes dos Golden Boys, eu segui outros rumos, não consegui mais pisar nos palcos. E assim eu fui convidado por um mago para assim ser um mago também, e assim intitulado como Mago Júnior. Casa do Mago iniciou no Pichincha, zona oeste do Rio de Janeiro, e depois deu continuidade pela zona sul no bairro do Maitá. E assim ao longo da minha vida me tornei um mago. E hoje Iluminado Germano, que após o Covid, que eu peguei o Covid nesse decorrer, fiquei entre a vida e a morte, e logo depois eu não tive retorno de ninguém, apenas de Deus, e como vocês veem ele, do diabo, de Lúcifer. E assim eu prometi para Deus, ainda retornando para o meu corpo, que daria o meu melhor, dentro do propósito dele de amar todo filho, mostrar para o mundo que Lúcifer também é amor e luz. E nesse decorrer, eu não quis trazer para o meu coração, levar para o meu coração as dores que eu sofri, tanto na espiritualidade quanto no cristianismo, infelizmente. Meu pai morreu, minha mãe fervorosa, já foi espírita, depois se tornou cristã. Vou resumir aqui em parte, tá? Não como um coitadinho, mas para que vocês possam ter noção da nossa realidade religiosa que chegamos, infelizmente. Meu pai quase morrendo, pastores em volta, e com o único propósito, que meu pai aceitasse Jesus. Meu pai não aguentava nem mais com ele, de câncer, adoecido. E para você ver o fanatismo, minha própria mãe, cega pelas razões dela, principalmente com meu pai, de não aceitar certas coisas, principalmente dentro do meio artístico. Meu pai sem condições de nada, sem dinheiro, mas só com a fama ainda, com o nome que ele construiu, foi obrigado a aceitar Jesus. Prefiro não falar o nome da igreja para não dar o ibope negativo, que às vezes também a pessoa cresce com a mídia negativa. E nesse decorrer eu também me deparei com outro lado espiritual, onde me foi ensinado que o tranca-rua das almas era um espírito justo. E nesse de espírito justo eu fui crescendo, tive uma vida farta como mago, e depois eu vi a injustiça sendo assim praticada. Nesse decorrer me foi revelado para que eu seguisse esse espírito, nesse decorrer me foi revelado para que seguisse várias coisas. E aí, justamente quando eu peguei o Covid, fiquei entre a vida e a morte, eu pude ver de fato a verdadeira face religiosa do cristianismo e o espiritismo. Não para condenar, mas para mostrar um pouco a verdade e a liberdade àqueles que precisam se libertar. Eu hoje tenho a minha própria igreja, dentro das dificuldades, porque quando eu promovo Igreja Luciferiana Cristã, muitos se afastam, espíritas condenam e cristãos condenam. Agora eu pergunto para vocês, o que é Cristo hoje em dia e Deus? Porque se baseia em valores materiais, o que Cristo defendeu a vida inteira e morreu contra o excesso dos dogmas, e a gente vê até o próprio ser humano com uma culpa, um pouco de culpa, porque só dá crédito àquele que tem. A gente sabe que a espiritualidade não é assim, dentro do cristianismo também, que quanto mais desapegado à matéria, mais valor espiritual a pessoa tem. Só que o fiel, ele olha, quanto mais poder o seu líder vem a ter, mais acesso a Deus ele tem. Cego também, porque é contraditório eu ir a algum lugar que promove a luxúria e a abundância e ao mesmo tempo a miséria e a abundância em volta. E o contraditório para Cristo, se Cristo pregou o amor, a humildade e o perdão, onde eu vejo dedos apontados condenando tudo. E dentro do luciferianismo,
um festival de promover desgraça, promover vingança. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar de Cristo e do diabo. Você gostaria que você fosse usado com o seu nome para os seus valores pessoais? Você não gostaria. Sigo dessa forma, levando paz, levando luz, com o nome de Lúcifer, com o nome de Deus, promovendo o melhor àqueles que de fato se rendem à verdadeira escolha de Cristo e à verdadeira luz de Lúcifer. Que Lúcifer seja amor na sua vida, que seja paz. E quem plantou o ódio no seu coração dentro do cristianismo e fora dele, saiba que isso nunca foi Deus, isso nunca foi Cristo. E aquele que planta, que Lúcifer só mata e só destrói, esse também não é detentor da força e muito menos da verdadeira projeção desse espírito e desse anjo. E quem promove também, assim o espírito dentro da cultura afro, tranca a rua das almas, a desgraça ou qualquer outra face e te faz ficar revoltoso e sem rumo, esse também não é detentor de ser um médium de um espírito evoluído. Porque o espírito evoluído, ele não promove a sua desgraça, ele promove a sua evolução. Ele não permite o médium a te usar e depois deixar para lá. Ele cobra do médium que te usou. Ele cobra do médium que te fez sofrer. Assim é Deus também. E assim também é Lúcifer.